Caroline Ferreira e, como é habitual, estou neste canal para falar de astrologia. Hoje vamos falar da astrologia do mês de novembro de 2002. Oh meu Deus, e se temos coisas para falar. Em primeiro lugar, as minhas desculpas. É provável que este vídeo tenha um som de fundo um bocadinho irritante que vem de umas marteladas daqui dos vizinhos de cima, mas nem sempre temos as condições ideais na vida e temos que aproveitar o que temos e o que eu tenho para gravar. O mês de novembro é hoje, portanto, desde já as minhas desculpas. Vamos, como é habitual, nesta primeira parte do vídeo, falar um bocadinho do geral e, como disse, vou ter muita coisa para falar, há imensos aspectos a acontecerem neste mês de novembro. E na segunda metade do vídeo temos para cada um dos signos quais são as áreas de vida que vão estar mais em foco e necessitar mais da nossa consciência, da nossa atenção. Ora bem, começamos que novembro, em novembro vai ocorrer o segundo eclipse desta época, um eclipse, uma lua cheia, um eclipse lunar, no dia 8, no grau 16 do signo de Touro. Eu estou a gravar este vídeo no dia 24, o eclipse solar é amanhã, e em novembro temos então um novo eclipse, ou seja, fecha-se este ciclo dos eclipses de Touro, Escorpião, para que, no geral, aquilo que este eclipse vai trazer está muito associado àquilo que podem ouvir no vídeo que está no meu canal sobre o eclipse de outubro, e depois em novembro, depois da época de Escorpião e com o eclipse a acontecer em Escorpião, com Vênus em Escorpião, com uma forte predominância desta energia, vamos começar a viver a época de Sagitário. Então vou tentar começar por dar aqui, em relação às lunações, esta lua cheia é importantíssima porque é simultaneamente um eclipse. Procurem no vosso mapa por onde anda o grau 16 do signo de Touro, dos signos fixos. O signo de Escorpião e Touro também é importante ter a noção de quais são as casas regidas por estes dois signos, para poderem ter uma noção de quais são as propostas que isto vai trazer e de que forma realmente nós vamos facilitar que estas propostas se manifestem. Temos depois, em relação às lunações, sabem que eu dou uma especial importância à lua nova que acontece no dia 23 às 22h57 no horário de Portugal continental, no grau 1 do signo de Sagitário, mas para a lua nova, como é habitual, também haverá um vídeo específico. Energia de Sagitário, temos Vênus no dia 16, Mercúrio no dia 17 e o Sol no dia 22, a darem então, a manifestarem esta mudança de energia, que costuma ser bastante, é uma das passagens, digamos, que sempre me parece mais sentida, mais visível, sentida no sentido de palpável quase, porque depois da intensidade e da profundidade e também do interiorizar da energia de Escorpião, a energia de Sagitário tende e traz essa proposta de vermos mais longe, de olharmos o horizonte e podermos abranger com o nosso olhar mais conhecimento, mais contactos, mais valores na nossa vida, mais aprendizagens. Sagitário, essa força do acreditar. Ainda durante este mês, um outro aspecto em termos de movimentações dos planetas
Temos Júpiter a regressar ao movimento direto no dia 23, no grau 28, signo de Peixes. Em termos de aspectos, temos um mês bastante com muito diálogo entre os planetas, e quando os planetas dialogam entre si, e porque isto move mais assuntos, porque cada planeta tem uma regência própria, ou seja, ele comanda, ele orienta alguns assuntos, e quando há estes meses em que há muitas conversações entre os planetas, tende a haver uma maior ação nas nossas vidas. Digamos que, obviamente que isto também é evidente, é muito pessoal e depende muito dos seus mapas, mas parece que novembro é um mês realmente bastante atribulado. Momentos mais a que precisamos de ter mais cuidado. Temos entre o dia 8 e o dia 10 aspectos de Mercúrio que podem, podem dificultar uma visão, uma análise mental mais lúcida, mais clara, alguma impulsividade, porque Mercúrio está em oposição a Urano, está conjunto ao Sol, portanto esta oposição também é do Sol, está em quadratura a Saturno, porque sabemos que Saturno e Urano estão em quadratura nos céus ainda, e este efeito ainda se faz sentir. Então este é o momento que, por estes dias, vamos dizer assim, para estar mais tranquilos, na primeira metade de novembro, atenção redobrada a tomadas de decisões, porque estas podem não estar muito bem orientadas. No entanto, porque Vênus vai ter um aspecto positivo a Neptuno exatamente entre o dia 9 e o dia 11, talvez a seguir haja aqui sinais, e principalmente a quem estiver mais atento, atenta a esta coisa dos sinais, ok? Aquilo que às vezes parece um golpe de sorte, parece uma inspiração, uma coisa assim que não é tão palpável. Estes aspectos de Vênus a seguir poderão melhorar e começando no final da primeira quinzena, trazer melhores aspectos para a segunda quinzena. Outra fase que, dependendo de cada um dos mapas e do Marte de cada um, Marte retrógrado está em quadratura a Neptuno entre o dia 15 e o dia 23. E isto obviamente vai ser mais sentido por quem tiver mapas regidos por este mapa, ou seja, ter uma forte energia no signo de Carneiro, uma forte energia de Escorpião, um Marte predominante no ascendente, no meio do céu. Aqui pode haver algum sentido de desorientação, ou às vezes até uma entrega demasiado da sua força anímica, ou uma ideia, este Marte quadratura, este Marte retrógrado em quadratura a Neptuno faz-me lembrar um bocadinho a metáfora, a ideia do Dom Quixote, não é? Estarmos em luta contra moinhos de vento. Mais uma vez, os sinais, o sentir os sinais pode ser algo que pode ajudar. E depois temos outros aspectos mais positivos, eu vou para já reforçar só isto. Então, antes de terminar esta primeira parte, o apelo habitual. Neste último vídeo foi com grande alegria que recebi mais contactos, mais comentários, alguns comentários em privado, e quero reforçar a ideia de que são mesmo importantes. É mesmo importante o vosso apoio desse lado. Este é um trabalho que é muitas vezes solitário, é um trabalho para o qual reconheço que às vezes preciso de ir buscar uma motivação que nem sempre está evidente. Hoje, para me predispor melhor,
tive que ouvir umas músicas daquelas que eu guardo como músicas que me ancoram com um estado emocional mais alegre, mais feliz, mais leve, e isso, vocês deixarem os vossos comentários, enviarem os vossos comentários, dizerem-me o quanto vos tem sido útil este trabalho, é exatamente aquilo que desde já agradeço. Estou imensamente grata por isso e pedir-vos que continuem, porque realmente é muito importante. E se eu acho que há coisas que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, saber pedir ou pedir o que eu preciso não foi algo que eu tenha conquistado com facilidade. E, portanto, também faz parte dessa aprendizagem deixar aqui este pedido e, desde já, os meus agradecimentos pelo vosso apoio, por aqueles que já me assistem há muito, pelos que começaram a assistir agora. O meu muito obrigado. Obrigado e até já. E agora para o eixo Carneiro, Áries, Touro e Gêmeos. Vamos dar uma olhada neste mês de novembro que, como disse anteriormente, promete muita agitação. O eclipse ainda está com o Sol em Escorpião e, portanto, para Carneiro, Áries, isto vai ocorrer na casa 8, que é a casa por excelência da transformação, da transmutação, dos processos mais profundos, mais cirúrgicos de transformar. Este processo pode ser até um pouquinho exigente, no mínimo. Este é o eixo por excelência das finanças, da economia, vai de alguma maneira também trazer estes temas à atualidade, digamos assim. Uma das coisas que Carneiro, Áries vai ter pela frente é uma estadia prolongada de Marte na casa 3. Isto ativa muito as questões da comunicação, mas também pode trazer uma inquietação, um nervosismo ao regente do vosso signo que talvez precise de atenção. Portanto, vamos ver quais são os aspectos que Marte faz este mês para ter mais atenção a estes processos. A quadratura deste Marte em retrogradação a Neptuno na vossa casa 12 traz então não só inquietação como dificuldades de sono, ideias um bocadinho, às vezes, naquele limite entre o que é real e o que não é. Mais atenção a isso, às lutas. Na primeira parte eu falei da imagem do Dom Quixote em luta contra os moinhos de vento, e isto para este signo pode ser muito importante exatamente neste mês. Depois, mais perto do fim do mês, o trígono deste Marte a Saturno pode trazer à vossa vida uma ligação com amigos, algo relacionado com o grupo de amigos que pode ajudar a tomar as decisões mais adequadas. Começa no dia 16 a energia a mudar, com Vênus a mudar, depois Mercúrio, e depois no dia 22 o Sol para o signo de Sagitário, e isto pede então traz uma energia de visão mais ampla, de mais entusiasmo, maior confiança, vontade de viajar, contactar, de aprender, esta altura do ano que sempre traz para este primeiro signo do zodíaco esta proposta. E Júpiter ficando direto na vossa casa 12, agora também traz, em termos mais internos, eu diria, podemos até usar aqui a palavra espirituais, traz uma sensação de que as coisas parecem cair no lugar certo, entender melhor o propósito, sentir que de alguma maneira, apesar de tudo, as coisas servem a um propósito maior. Também pode ser uma conclusão
que o final deste mês e dezembro vos pode trazer. Então agora para Touro. O Touro, o signo onde vai ocorrer este eclipse, no grau 16. E principalmente para quem faz anos perto do dia 8, este eclipse vai ter uma força muito importante e ocorre na vossa casa das parcerias. O Sol já está a trazer este aspecto, né? Desde o dia 24 de outubro, a levar o foco para as parcerias, e estes eclipses estão a mover esses processos, as dinâmicas entre os vossos próprios desejos, os vossos propósitos e como encontram a parceria adequada para esses vossos projetos pessoais. Vênus, o vosso regente, muda de signo este mês no dia 16 para a casa 8, traz uma melhor compreensão a partir desta altura de realmente qual é a validade, vamos dizer assim, que as vossas parcerias têm realmente na vossa vida, né? O que é que acrescentam, o que é que trazem de acrescento para as vossas vidas. Vênus no início do mês, ou seja, o regente do vosso signo, não está fantástico, porque nas suas ligações com os outros planetas, primeiro, Vênus em Escorpião não é um posicionamento muito confortável para Vênus, porque Vênus rege Touro, portanto ela em Escorpião não está mesmo confortável. Entre o dia 5 e o dia 6 dá-se a oposição a Urano de Vênus no vosso signo a Touro, portanto aumenta esta tensão entre o eu e o outro, e a vontade de quebrar tudo e a vontade de romper com tudo é forte. A quadratura de Saturno, que também se dá entre o dia 6 e o dia 8, dificulta um bocadinho que consigam atingir os vossos desejos, ou seja, dificulta, traz um tom assim um bocadinho mais difícil, menos doce às pretensões de Vênus na vossa casa 7. E que mais podemos ver? A conjunção continua até o dia 7 de Vênus ao Sol. Aliás, o eclipse de outubro dá-se com a conjunção Vênus-Sol, e temos uns aspectos a melhorar entre Vênus e Neptuno, entre o 9 e 11. Neptuno na vossa casa 11 também traz aqui um momento interessante, agradável, confortante com os amigos, com alguma amizade em especial, alguma coisa que traz aqui um tom mais doce. Entre o dia 12 e o dia 14, um aspecto menos forte, mas que traz oportunidades de ligação a Plutão, que se encontra noutro signo de Terra, portanto traz aqui uma força construtiva, pragmática, que deve ser aproveitada, e o trígono a Júpiter entre 14 e 16 reforça toda esta positividade. Antes de terminar o mês, Vênus fica em conflito já em Sagitário, portanto em conflito com Marte, que se encontra na vossa casa 2, e isto pode ser uma nota importante. Atenção às despesas e à vontade de gastar dinheiro e à vontade de investir dinheiro, ou a dificuldade que isso pode trazer mais para o final do mês. Ok, e passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, a grande mudança de energia é da casa 6, de uma casa relacionada com questões práticas do dia-a-dia, do ambiente, trabalho, das rotinas diárias, para as parcerias. Mas lembrem-se que o eclipse ainda ocorre na casa 6. O que é que precisam de entender? O que é que precisam de mudar? O que é que os eclipses têm estado a trazer à tona em relação ao vosso estado geral de saúde, seja a saúde física, seja o vosso equilíbrio entre saúde física e saúde psíquica, psicológica, estado psicológico. Estas dinâmicas
com este eclipse tornam-se então mais evidentes. Marte está na vossa casa 1, a dar muita energia anímica para fazer coisas, aproveitar este momento para organizar com um senso mais prático de organizar sem excessos é um dos temas do mês. E vamos ver Mercúrio, o vosso regente, que no dia 17 ingressa em Sagitário, portanto na vossa casa 7, Vênus já foi no dia 16 e depois o Sol no dia 22. Isto desloca então esta energia para o palco do outro na minha vida. Como é que eu me relaciono, que dinâmicas, que pessoas me interessam, com que pessoas eu desejo estabelecer as minhas parcerias, as minhas diferentes formas de me associar ao outro. Passa a ser o tema da passagem do Sol, com a ajuda aqui de Vênus e de Mercúrio. Então, os aspectos de Mercúrio entre o dia 8 e o dia 10. Temos aqui aspectos também bastante tensos. Temos oposição a Urano, uma certa impulsividade nas palavras, palavras ou ideias que podem ser um pouquinho fora da caixa, mas de uma forma que pode ser um bocadinho mais excessiva. O Sol, o Mercúrio em conjunção ao Sol, combusto, o Sol perde capacidade de análise, em quadratura a Saturno é mais áspero, menos confiante, então há aqui estes dias em que tudo isto ainda a acontecer na vossa casa 6, que este trabalho de se organizarem e de terem uma boa noção, um discernimento sobre o que é útil e o que é inútil pode ser mais difícil. Então Mercúrio continua ao mês a fazer bastantes aspectos, entre o dia 12 e o dia 13, entre o dia 12 e o dia 17 temos aqui aspectos mais favoráveis a Neptuno, a Plutão e depois a Júpiter, dias mais favoráveis que vão ajudar a ter então ideias um bocadinho mais lúcidas, úteis e estruturadas. Quanto à rapidez e até à possível assertividade excessiva, temos entre o dia 29 e o dia 30 a oposição de Mercúrio a Marte, sendo que Mercúrio é o vosso regente, Marte está no vosso signo, portanto trata-se de uma oposição mais forte, muito mais forte, e tem a ver com talvez a necessidade de não imporem de forma tão despida de discernimento, de calma, de serenidade aos vossos desejos sobre as vossas parcerias. Então, para Carneiro, Áries, Touro e Gêmeos, os meus votos de um feliz mês de novembro. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigada e até já. Ora bem, e para Caranguejo, Câncer, Leão e Virgem, como é que vai ser o mês de novembro de 2022? O eclipse para Caranguejo, Câncer é na casa 5, traz algum... é uma área mais leve, um pouco, digamos assim, pode trazer algum novo romance, um novo namoro, um novo hobby, uma nova forma de se mostrar. Tem muito a ver com o eu que nós decidimos mostrar, e a época de Escorpião trabalha para Caranguejo, Câncer, esta área. Depois do dia 16, esta energia começa-se a deslocar para uma questão mais prática, mais do dia a dia, casa 6, que é depois onde vai ter também a lua nova, que será tratada noutro eclipse, noutro vídeo, e portanto falaremos disso melhor. Marte está na casa 12 e vai estar muito tempo para Caranguejo, e Marte na casa 12 principalmente
entre aqui, os dias entre 19 e 23, muita atenção, porque Marte na casa 12 já fica difícil perceber quais são as motivações internas para determinadas coisas. A casa 12 tradicionalmente é a casa dos inimigos ocultos. Marte lá, que é tradicionalmente o maléfico, aumenta estas possibilidades. Está retrógrado e vai estar em quadratura com o regente natural da casa 12, que é Neptuno. Então está aqui um momento em que, no geral, algum cuidado com estas coisas que não estão à vista, mas muito em especial entre o dia 19 e o dia 23. Atenção então aos moinhos de vento que surgem e não gastem a vossa energia inutilmente a lutar contra moinhos de vento. Digamos que é, se calhar, a melhor maneira de apresentar este tema, que pode ser realmente bastante complexo. A quadratura Urano-Saturno continua aqui. Urano-Saturno, sim, isso bem. Continua aqui, pode realmente ainda trazer mudanças a respeito, quer das pessoas com quem se associam em termos de grupos, as amizades, quer em termos de projetos de futuro. Isto está numa fase de reconstrução, de estruturação do que está feito para construir o que está novo. E estes eclipses estão a ajudar muito, porque no sentido de que talvez descubram no final deste ano de 2022 uma outra forma de uma outra identidade, uma parte daquilo que querem ser, que pode ser feito, lá está, quer através de um namoro, quer através de uma atividade criativa, pode trazer uma nova identidade, uma nova autoimagem renovada, digamos assim. Como disse, este é um mês muito intenso, e sendo mês de eclipse e sendo Caranguejo regido pela Lua, é sempre um dos signos que está naturalmente sempre movido quando há um eclipse. Leão é o outro signo que está naturalmente envolvido sempre nos eclipses, porque é regido pelo Sol, e os eclipses que falamos estamos sempre a envolver o Sol e a Lua, porque são eclipses de nódulo lunar, portanto tem a ver com o trajeto entre o Sol e a Lua. A grande alteração para Leão tem a ver com uma energia mais doméstica, digamos assim, mais de família, mais da casa, mais de lar, e passa com energia, com esta passagem da energia que começa no dia 16 com Vênus, Mercúrio no dia 17 e o Sol no dia 22 para o signo de fogo, passa para uma energia muito mais expressiva para Leão. Isso significa que o Sol vai para Leão ingressar na casa 5, que é a casa naturalmente associada a Leão. É o momento de brilhar, de exprimir, de dançar, de cantar, de mostrarem todo esse lado. O Sol este mês tem aqui uns dias, em especial entre o dia 10 e o dia 12, um bocadinho mais triste, um bocadinho mais arreliado, sendo que uns dias antes, como estava a passar aqui, são tantos aspectos que até é difícil vê-los a todos. Entre o dia 8 e o dia 10 o Sol está em desacordo com Urano em Touro e com Saturno em Aquário, com signos fixos. Está aqui uma vontade de algo que talvez não seja muito concretizável, mas à qual ficam presos à ideia de que é aquilo que desejam. Isto vai acontecer ainda com o Sol na casa 4, portanto, relativo a relações familiares, talvez trabalhar um bocadinho mais a flexibilidade de ouvir o outro, de perceber o outro, de incluir o outro. Neste processo pode ajudar a que isso aconteça. Entre o dia 14 e 16, a ligação de trígono fantástica a Neptuno
Depois tem entre 17 e 19 um sextil a Plutão no signo de Terra, mais construtivo também, e entre o dia 20 e 22 o trígono a Júpiter no signo de Peixe traz um ambiente bem mais suave e agradável para o signo de Leão. E para o signo de Virgem, a mudança e o eclipse ocorre na casa 3, com Marte na casa 10, portanto está aqui muitas movimentações e vontade de fazer algum tipo de aumentar a curiosidade, com o Sol na casa 3, ilumina tudo quanto é relação com um ambiente próximo, com a comunicação, e este eclipse ocorre aí e, portanto, pode haver algumas alterações, pode haver mais movimentações, agitação na relação com o ambiente próximo. Depois do dia 16, Mercúrio, 17, dia 16 é Vênus, 17 Mercúrio e o Sol a 22, a energia desloca-se para a casa 4 e depois aqui vamos ter esta energia na casa 4, ou seja, na base do mapa, nos pés do mapa, onde é que eu me sustento, onde é que eu me baseio, a minha casa, as minhas raízes, versus este Marte na casa 10, a energizar e a ativar aquilo que é o vosso percurso profissional. Isto promete para o final do mês e para os inícios de dezembro. Há alguma necessidade de criar uma união entre aquilo que é a vossa necessidade de segurança emocional versus a vossa projeção no mundo, as necessidades da vossa família, do vosso núcleo familiar versus o percurso que querem fazer na vossa vida. Este é o tema mais forte que podemos encontrar aqui. Então, para Caranguejo, Câncer, Leão e Virgem, os meus votos de um feliz mês de novembro. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigada e até já. Para Balança, Libra, Escorpião e Sagitário. Este eclipse é muito importante para Balança também, porque o eclipse do dia 8 vai se dar na casa 2, sendo que o eixo 2-8 é o eixo natural da economia, da sustentabilidade, da gestão financeira, e este eclipse que se segue ao de Escorpião agora em Touro está a trazer mudanças nesse sentido para os nativos deste signo, para quem tem uma forte energia de Balança. Vênus também está aí, aliás, Vênus está diretamente associada ao eclipse ainda de outubro, esteve, se virem isto já em novembro, e vai então fazer com que assuntos bastante práticos, pragmáticos, palpáveis, materiais da vossa vida estejam numa movimentação bastante considerável. Vênus começa o mês bastante arreliada, porque entre dia 5 e dia 6 faz a oposição a Urano em Touro, e portanto isto traz a possibilidade de haver um campo que não é o mais sensato para investimentos, sejam investimentos materiais, sejam investimentos afetivos. A quadratura a Saturno também não traz o melhor ambiente para Vênus, ela está muito arreliada em Escorpião e sobre estes aspectos. Portanto, os primeiros 10 dias do mês, digamos assim, esta Vênus está um bocadinho arreliada, como disse, sendo que melhora depois com o trígono a Neptuno entre 9 e 11, e depois a Júpiter entre 14 e 16, passa ali também por um sextil a Plutão. Portanto, a partir do dia 11, 12, as coisas podem começar a ficar um pouquinho mais fáceis para este signo. No dia 16, Vênus, a regente, desloca-se para o signo de Sagitário,
um signo de fogo, seguida por Mercúrio logo no dia seguinte e pelo Sol nos dias depois, no dia 22. Isto vai ativar para Balança, Libra, a casa 3, a casa da comunicação. É sempre um movimento de alguma... sempre um momento de muito movimento. Era isso que eu queria dizer. Casa 3 é tudo que tem a ver com o movimento, deslocação, as pequenas deslocações, a relação com os vizinhos, a relação com os irmãos, a relação com o meio ambiente, as coisas e a forma como comunicamos. E com esta energia toda a deslocar-se para lá, é o momento de atualizar a nossa correspondência, de se calhar estar mais disponível para esse meio que nos envolve. E vamos agora para Escorpião. Um dos signos mais em foco este ano, porque faz parte do tal eixo onde os eclipses aconteceram, onde se encontram os nódulos, neste caso o nódulo sul, e porque o norte está em Touro, e o eclipse de dia 8, obviamente, que vai estar aqui a ativar estes assuntos, e nomeadamente isto dá-se na vossa casa 1, sendo que move também naturalmente a casa 7, que é a casa das parcerias. Há um processo de transformação, de transmutação, que se estes já são temas fortíssimos em Escorpião, esta época é realmente esse tema é ainda mais forte, e há quase uma possibilidade para sintonizarem melhor com o vosso propósito, porque os eclipses têm a ver com os nodos da Lua, propósito, missão, destino. Estas palavras são tão... têm um peso considerável. Com Vênus no dia 16, Mercúrio 17 e o Sol no dia 22, a energia passa para os assuntos da casa 2 e vai haver aqui muitas movimentações, porque estes 3 planetas vão fazer vários diálogos durante o mês, e isto vai estar muito associado à sustentabilidade na vossa vida. No início do mês, porque Vênus e Mercúrio vão estar num discurso mais agreste com esta quadratura entre Saturno e Urano, é talvez o tempo de procurarem respirar mais fundo para que a vossa energia, que já é de intensa, não acabe por não ser demasiado venenosa para aquilo que são os vossos propósitos, ou seja, porque muitas vezes a intensidade de Escorpião pode ser mal direcionada, pode ser mal interpretada também, e precisa de ser usada de uma forma muito homeopática, e no princípio do mês com certeza que isto vai ser muitíssimo forte. E o desafio é maior, porque Marte está na casa 8, portanto em Gêmeos também não é muito homeopático, não é muito tranquilo, é agitado, é nervoso, é uma energia que, se agir de forma nervosa, pode acabar por cortar, por envenenar aquilo que valeria a pena manter e preservar. É um mês intenso, e depois da época do Sol no vosso signo, ainda há aqui muito que observar para tentar perceber qual será o vosso melhor caminho. Para Sagitário, estamos quase a chegar à época de Sagitário, e novembro é esse momento. E o Sol em Sagitário acontece este ingresso no dia 22, mas antes temos Vênus no dia 16, Mercúrio no dia 17. Até aí, a energia está na casa 12, é onde vai ocorrer o eclipse, o último desta série. Há tanta coisa que talvez estejam a lidar e que os outros nem sabem, nem se apercebem. É volto a dizer, uma época
em que qualquer abordagem psicoterapêutica pode ser fundamental para garantir o vosso bem-estar, cuidar do vosso corpo também, desculpem, em termos de saúde, em termos de cuidados, porque mente sã e corpo são, e corpo são e mente sã é este ciclo que se trata aqui com estes eclipses. No dia 22 e depois no dia 23 a lua nova são o momento em que chegou a vossa altura. Os meus parabéns para os aniversariantes do mês de novembro, e chega a altura de olharem para aquilo que desejam para este novo ciclo, sendo que Marte está na casa 7. Marte, que é a ação, o dinamismo, está na casa 7. Então vai ser fundamental para poderem cumprir os vossos propósitos, encontrarem as parcerias certas, encontrarem a melhor maneira de convencer as vossas parcerias a partilhar esses vossos propósitos, porque esta dinâmica 1-7 vai ser muito forte no final do mês de novembro e em dezembro, durante a época do Sol no signo de Sagitário. Muito bem, então, para a Balança, Libra, Escorpião e Sagitário, os meus votos são um feliz mês de novembro. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigado e até já. E para Capricórnio, Aquário e Peixes, o mês de novembro de 2022. Para Capricórnio, o último eclipse do ano ocorre na casa 11, que é a casa dos sonhos de futuro, da ligação com o grupo, muitas vezes de uma certa participação política. Há aqui o finalizar desta proposta, e depois a energia começa, a partir na segunda quinzena do mês, a deslocar-se para a área que prepara, que antecede a época de Capricórnio, ou seja, a casa 12 é um tempo para recolher mais um pouco, refletir, meditar, limpar, purificar este processo, este ciclo anual que está prestes a encerrar-se. Uma das coisas que me ressalta aqui bastante à vista é que Marte está na casa 6 para Capricórnio e, portanto, em oposição a esta questão, vai ser preciso muito cuidado no mês de novembro e depois em dezembro, àquilo que vos faz sentir bem, ao tipo de comida, ao tipo de rotina, qual é a melhor maneira de terem um bom padrão de sono. Todas estas questões vão ser bastante importantes, porque este Marte na casa 6 é realmente muito agitado, traz muitas tarefas, traz até alguma desorientação, porque vamos ter depois Marte aqui entre o dia de 15 e 23 em quadratura a Neptuno. Preciso muito cuidado até com a possibilidade de haver intoxicações, coisas que trazem alguma confusão. Melhora um pouco entre o dia 26 e o dia 28, quando Marte fizer o trígono, a ligação positiva a Saturno, o vosso regente, em que ganha aqui um sentido mais prático, e pode haver aqui boas notícias a respeito do vosso trabalho. A passagem do Sol, que neste caso será junto com Vênus e Mercúrio na vossa casa 12, é, como disse, um dos momentos mais delicados do ano, porque Capricórnio é tão focado na tarefa, é o signo de terra, né? Tão focado no trabalho, na tarefa, que às vezes tem alguma dificuldade de dar o tempo para descansar, de dar o tempo para refletir, de dar o tempo para recolher. E, no entanto, esta é a altura. Depois, em dezembro, será o tempo de poderem avançar neste novo ciclo. Para Aquário. O eclipse dá-se numa área muito importante, que é a área da casa 10, e o Sol está aí até ao dia 22, portanto a grande parte do mês de novembro vai trazer este tema. Casa 10,
O que é que habitualmente se diz da Casa 10 é a nossa imagem no público, é muitas vezes a nossa escolha profissional, a nossa escolha de carreira, aquilo que permitimos que o público conheça a nosso respeito. E estes eclipses já trouxeram, já de certeza que já deram as primeiras indicações sobre qual é este processo. Com Marte retrógrado na casa 5, durante um período tão longo, isto realmente pode ter a ver com encontrarem uma forma diferente de se expressarem, de darem o vosso valor individual. E depois o tema passa também a partir de dia 16 com Vênus, 17 Mercúrio e 22 o Sol, para este eixo que é o eixo natural de Aquário Leão, que é o eixo de casa 5, onde está Marte, e depois o Sol e Vênus e Mercúrio na casa 11 é qual é o meu valor individual dentro do grupo. Como é que eu trabalho o meu valor individual para que o meu contributo no coletivo seja mais brilhante, seja a expressão daquilo que eu sou, mas a favor desse coletivo. Este acho que é o melhor resumo possível para este tempo de Aquário. Sendo que nós ainda vamos sentir muito esta quadratura entre Saturno e Urano, que são dois planetas muito importantes para Aquário, e esta tensão existe entre a casa 1, os meus propósitos, e a casa 4, a família, a minha base, a minha segurança emocional, e tudo isto tem estado a pedir a Aquário a apresentar propostas realmente desafiantes e intensas e de longa duração. Portanto, é importantíssimo fazer as melhores escolhas nesta altura. Para peixe, a mudança passa da 9 para a 10, o eclipse inteiro a 9. Tem a ver com a nossa ligação com o estrangeiro, com as nossas crenças, com os nossos valores, com aquilo que queremos aprender, com os valores que integramos na nossa vida e que são o farol da nossa vida. Depois disto tudo e destes eclipses estarem a criar essa movimentação, o Sol, ao ingressar no signo de Sagitário, no dia 22, mas é bom lembrar que Vênus já o terá feito no dia 16 e Mercúrio no dia seguinte, dia 17. A questão para peixe é qual é o papel, qual é o modelo que eu quero ser no mundo, que exemplo eu quero ser, o que é que eu quero, de alguma forma, deixar como marca no mundo. Este é um dos eixos principais do mapa e isto vai estar em confronto com Marte na casa 4. Marte na casa 4 é como ter a casa em obras, não é? Não conheço ninguém que aprecie, porque a casa 4 deve ser uma casa de descanso, é a casa do descanso, é o sítio onde dormimos, é o nosso aconchego, e o Marte lá está a trazer, num signo agitado como é Gêmeos, está a trazer aqui uma grande agitação, e isto vai ser bastante forte no final do mês de novembro, quando esta energia de Marte estiver em oposição à energia na casa 10. Qual é o segredo? Qual é a resposta? Conciliação e integração dos opostos. É sempre a resposta que a astrologia nos traz. Júpiter fica direto no dia 23 no signo de Peixe, no grau 28, ainda traz agora até ao final do ano para Peixe a abertura de algumas oportunidades, um apoio especial que se calhar julgavam que já tinha desaparecido e agora talvez volte com mais força a partir do momento em que Júpiter está direto, ou seja, no dia 23. Então, para Capricórnio, Aquário e Peixes, meus votos de um feliz mês de novembro. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigado e até já.